Santo, Deus poderoso, aquele que puder colocar sobre os seus pés, em reverência à palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. A palavra vai dizer assim, Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolhendo a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Aleluia. Igreja, para este culto hoje acontecer com uma luta, né? Eu trago a caixa, esqueço o carro para trás, Raíssa esquece o microfone, foi aquela luta, as irmãs agitadas, eufóricas, aí o teatro, né, a gente teve que aguardar um pouquinho, mas louva a Deus pela vida de Regina. Irmãos, você sabia até que aquilo que era para dar errado é permissão do Senhor? Hoje o Senhor nos mostrou na pele o que é ser Marta. Nós podemos, e o Senhor nos deu nesta noite também, Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. No momento em que tudo estava aqui daquele jeito para acontecer, e aquela confusão, e o culto não começava, estava marcado para 6 horas, foi conseguir ligar a caixa, já era quase 7 horas. Queridos, que o Senhor nos mostrar nesta noite o que é ser Marta. Porém, aqui tinha nessa noite Martas e também tinha Marias. Porque as Marias estavam sentadinhas conversando, esperando o culto acontecer. Enquanto as Martas estavam quase arrancando os cabelos, esqueci até de cumprimentar os irmãos. Eu fiquei nervosa, né? E o Senhor falava fortemente no meu coração: você tem que aprender a confiar e descansar em mim. Mas a palavra vai nos dizer nesta noite, assim como o teatro que aqui foi feito, que havia 2 irmãs de Lázaro, e tinha Marta e tinha Maria. Nós vemos aqui Maria tranquila, serena, não estava preocupada com nada, e Marta quase arrancando os cabelos da cabeça, desesperada, limpando até poeira onde não tinha. E a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que há tempo para ser Marta e há tempo para ser Maria. Aleluia. Mas, irmão, por que há tempo para ser Marta? Porque às vezes a situação foge do nosso controle. E nós, como seres humanos, nos desesperamos, achando que Deus não pode selecionar aquele problema, achando que o Senhor não pode resolver a nossa causa impossível. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer assim para mim e para você: eu ainda sou Deus. Aleluia. Eu ainda estou sentado no meu lugar de honra. Eu ainda tenho controle e a chave nas minhas mãos. Por que se desespera? Por acaso não foi eu que te prometi? Por acaso não foi eu que te disse? Seja forte e corajoso. Aleluia. E o Senhor, igreja, Ele faz tudo perfeito. E quando eu estava em casa meditando essa palavra, eu falei assim: Senhor, me dá outra palavra. E o Senhor: não, você vai falar sobre Marta e Maria. O Senhor: me dá outra palavra, Senhor. E Ele dizia: não, é sobre Marta e Maria. Mas por que eu queria outra palavra, igreja? Porque eu sempre achei a Marta uma mulher assim, vista assim, e eu nunca entendi o porquê que Jesus falava que Maria tinha escolhido a melhor parte, sendo que Marta estava ali, coitada, limpando tudo, preparando tudo para receber, e Maria esquentada. Eu sempre carreguei no meu coração que Maria era muito preguiçosa. Eu falava assim: nossa, mas que mulher preguiçosa, enquanto
coisas. Eu falava, Senhor, mas por que o Senhor repreende a que está trabalhando e elogia a que está sentada nos teus pés? E o Senhor ele falou fortemente comigo nessa palavra. O Senhor falou assim, sabe por que eu não vou te dar outra palavra? Aí eu disse, não, Senhor, porque você vai entender o significado dessa palavra. Irmãos, todas as pessoas que pregavam, eu ficava indignada. Não, Maria é muito preguiçosa. Irmãos, eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito agitada. Para mim, se a casa não tiver um brinco, eu fico desesperada. E eu tenho a minha irmã Cissa, que é igualzinha Maria. E eu não tenho muita paciência, igreja, com ela às vezes, porque ela é tranquila demais e eu sou agitada, eu quero as coisas para ontem. Quando nós e a mãe ia no centro da cidade, nós nos corria agitada, passava o sinal vermelho e a Cissa parada esperando o sinal fechar. E quando a gente estava em casa, minha mãe ia dando a hora da minha mãe chegar, ela chegava do serviço, ela trabalhava de madrugada. E eu no desespero, limpando a casa e Cissa sentada, como se nada tivesse acontecendo. E eu falava, Cissa, pelo amor de Deus, eu não consigo conviver com você não, você é tranquila demais. Irmãos, mas sabe de uma coisa? Às vezes nem sempre está desesperado com muitas coisas que Deus quer para as nossas vidas. E por mais que isso me doeu durante anos, hoje eu aprendi a ser como Maria. Uma mulher que era totalmente agitada por dentro, foi traga a calmaria do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E eu tenho aprendido todos os dias com o Espírito Santo. O Espírito Santo diz para mim, para você assim, não é como você quer. Enquanto você viver agitada, enquanto você ficar batendo, se doendo, falando que eu devia dar e eu não vou dar. É quando você acalmar o seu coração, aleluia, aí eu te entregarei a tua vitória. Mas sabe por quê? Se você receber a tua vitória agora, você não vai conseguir aproveitar ela, porque você está muito agitada. Como que nós podemos receber as bênçãos do Senhor e aproveitar aquelas bênçãos, como dizer assim, nossa, isso realmente foi de Deus? É quando aquilo te doeu demais para ser conquistado. É quando aquilo te trouxe lágrimas. É quando aquilo te trouxe no seu quarto, no seu secreto, a verdadeira adoração ao Espírito Santo. Se o Senhor nos entregar tudo da forma que nós queremos, nós esquecemos que foi Ele que nos deu. O Senhor está dizendo para alguém que nesta noite está doendo, eu sei que está doendo, mas eu tenho uma palavra para curar a sua tristeza nesta noite. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa. Sabe por quê? Para quando você não recebeu o teu milagre, você dizer assim, nossa, foi fácil. Irmãos, eu lutei a minha vida toda para conseguir tirar a minha carteira. A minha mãe pagou, ela pagou à vista todo o dinheiro que ela tinha, e eu, agitada demais, joguei o dinheiro da minha mãe fora, porque eu não consegui concretizar aquele sonho. E eu paguei com o meu dinheiro, joguei meu dinheiro fora, eu não consegui realizar aquele sonho. E eu estava muito agitada, eu queria a carteira, porque eu queria provar para todo mundo que eu era capaz. Porque lá em casa ninguém tem carteira de motorista. Eu sou a primeira habilitada da família. Só que eu estava mais preocupada em agradar a eles do que agradar a mim mesma. E eu ficava agitada, eu quero para hoje, eu quero para agora. E o Senhor dizia, enquanto viver agitada, não vai ter. Enquanto não acalmar o teu coração, você não vai ter. E eu ficava naquela angústia, naquela agonia, assim como Marta. E quando meu esposo, eu me casei com ele chegava em casa, estava eu lá toda descabelada.
Mas, irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Toda pessoa que é agitada e quer limpar tudo de uma vez e fica naquele desespero, sabe por quê? É porque dentro de você está uma bagunça terrível. E essa bagunça, ela passa para fora e fica naquele desespero, limpando tudo à sua volta. O Senhor está dizendo para você nesta noite: é tempo de se assentar aos meus pés e acalmar essa bagunça que está dentro de você. Aleluia. É tempo de você se assentar aos meus pés. Igreja, enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor dizia no meu coração: muitas pessoas me recebem na sua casa, assim como Marta me recebeu. Porém, sentam um banquinho e esquecem que eu estou ali. Mas Maria não. Maria, ao acordar, ela diz: bom dia, Espírito Santo. Senhor, fala comigo, fica comigo neste dia. Porque quando o Espírito Santo ele toma a rédea das coisas, então até o que era para dar errado começa a dar certo. Até mesmo aquilo que era para sair de ordem começa a dar certo. E eu provei essa palavra na minha vida, porque quando eu andava agitada, nada dava certo para mim. A minha vida foi uma desordem. A minha vida, como todos sabem aqui, foi uma bagunça. O meu testemunho era uma bagunça. Às vezes eu evito contar meu testemunho nas igrejas por vergonha, por saber que a minha desordem que estava aqui dentro trouxe isso para fora. E além disso, trouxe tristeza e vergonha para mim e para minha família. Porque eu tinha uma ferida na minha alma que nada curava. E naquele desespero que eu ficava entre a minha carne e o meu espírito, eu tentava trazer tudo para fora, eu tentava organizar do lado de fora o que era para ser consertado do lado de dentro. Aleluia, glória a Deus. Quando eu ganhei meu primeiro filho, Miguel, irmãos, por pé, a mulher sabe que quando se tem filho é uma coisa terrível. Você não consegue escovar os dentes, você não consegue comer na hora certa. Agora pensa eu com o espírito de Marta. Então meu esposo chegava no serviço, a casa daquele jeito que eu não tinha conseguido fazer nada, e o Miguel queria ficar só grudado em mim, e eu ficava no desespero. A minha vontade era de mandar pela janela, porque dentro de mim estava uma confusão, era uma bagunça, e eu queria resolver aquela situação, só que não estava conseguindo, igreja, porque eu não acalmava a minha carne, eu silenciava o espírito. E ali, igreja, foi uma situação muito difícil. Eu e meu esposo passou pela pior fase da nossa vida. O casamento, igreja, estava em só Jesus. E o Senhor disse para mim: acalma, minha filha, você está muito agitada, você está muito ansiosa, você quer as coisas para ontem, não é assim. E eu tentei a carteira a primeira vez e não deu certo. E ele falava: calma, Joyce, tenta de novo. Vai lá e paga e tenta de novo. Não, Charles, eu não nasci para isso. Não é para minha carteira. Eu não consigo. Mas uma vez era uma vergonha. E eu agitada e tudo. Aí eu adiantei dinheiro onde não era para tirar. Peguei da onde que não era para tirar. Peguei emprestado. Fiz uma confusão. E ele comigo: calma, Joyce, você está muito agitada. Meu esposo sabe disso. Tinha vezes que ele chegava, eu estava que nem um leão, eu faltava um pouco agarrar o pescoço dele. E ele falava: o que está acontecendo? Eu não tomei banho, eu não escovei dente, Miguel não cala a boca, não para de chorar, a casa está uma bagunça. Ele: calma, eu vou limpar a casa para você, o banho que você quer, me dá um menino aqui e vai lá tomar seu banho. Irmãos, mesmo ele fazendo tudo isso, eu não achava que era suficiente. Porque eu precisava tratar algo dentro de mim. Algo que eu peguei lá na minha infância e trouxe isso para a minha juventude e para a minha fase adulta. Mas como que um casamento pode dar certo onde a mulher está agitada demais? O homem está agitado demais. A um está muito estressado, o outro também. Aí olha um para a cara do outro, já é um tipo de briga. Aí o outro está desesperado. Sabe o que eu aprendi, igreja? Quando um está nervoso demais, o que está mais calmo fica calado. Porque quando não
não quer, Deus não briga. E aí veio a minha filha, para honra e glória do Senhor Jesus. Só que quando ela chegou, tudo já estava preparado. Aquela agitação de Marta já tinha passado. E hoje meu esposo chega em casa, eu olho para ele e falo, olha, eu não consegui fazer quase nada. A neném estava assim, assado. Aí ele fala assim, não, tudo bem, fica com ela aí que eu vou limpar aqui tudo rapidinho. E aí você toma um banho, dá um banhozinho nela também. E aí eu olho para ele, às vezes ele está muito cansado, ele fala assim, você faz a janta hoje? Eu falo, faço. Às vezes ele está cansado e eu estou cansada, ele fala, não, pode deixar que eu faça a janta para você hoje. E aí, igreja, é assim que o casamento vai para frente. É um ajudando o outro. Porque nem sempre a gente vai estar no nosso melhor dia. Nem sempre a gente vai estar no nosso melhor momento. Mas aí eu dizia para o Espírito Santo, Senhor, a menina nasceu, eu mal consigo orar, eu não consigo jejuar. Ah, Senhor, Senhor, acalma o teu coração, filha. Igreja, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma estratégia espiritual. A neném, ela gosta de dormir lá para 1 hora depois que eu deixo o Miguel na escola. Eu faço o que dá para fazer, o que não dá, eu dou a atenção dela, estressar ela é pior. E aí eu deito na minha cama com ela, e aí quando ela está mamando e dormindo, eu vou conversando com o Senhor. Igreja, sabe o que nós temos que parar de fazer nos dias de hoje? Parar de dar desculpa. Parar de dar desculpa que nós não temos tempo para Deus. Um dia tem 24 horas. Você trabalha 8 horas do seu dia. E sobra aí para você as outras horas. Colocando mais 2 horas que você gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Você tem tempo de sobra para o Espírito Santo. Ah, irmã, mas eu tenho um padrão que eu só posso falar com Deus se eu estiver ajoelhada. Irmãos, isso é religiosidade, isso não é o que Deus quer de você. Ah, eu estou no meu trabalho, conversa com Ele. Eu estou limpando a casa, conversa com Ele. Eu estou lavando as vasilhas, conversa com Ele. No ônibus, conversa com Ele. Chama a presença dEle o tempo todo. Para de falar que você não tem tempo para Deus. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou parar de dar desculpa. E aí o Senhor falou para mim assim, olha, irmão, eu não estava jejuando, porque eu falava, não, tinha que dar freio para neném, se eu não jejuar, não vai ter o que comer. O Espírito Santo falou no meu coração assim, filha, eu sou Deus. Eu coloco alimento para tua filha, não se preocupa. E aí, irmãos, eu parei de dar desculpa. Eu jejuo, eu tenho um momento com Deus, eu tenho as orações. A neném está agitada, gritando no meu ouvido aqui, eu estou assim, glória a Deus, Senhor, obrigado, meu Deus. Aleluia. Eu não deixo que a minha filha impeça de buscar a Deus. E você, qual é o seu impedimento que te impede de estar aos pés do Senhor? O que tem te impedido de dizer para Ele que você precisa dEle? Só que nós vamos à igreja e a vida do crente está assim. O pastor chama, quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? A pessoa vai até a frente, abre o coração para Deus, ele entra. Mas todos os dias, ele está lá dentro do seu quarto. E você está como Marta, ocupada com muitas coisas. Você nunca para um minuto para dizer, Espírito Santo, vem aqui, acalma o meu coração, acalma minha mente, Senhor, minha mente está muito bagunçada. Senhor, eu estou muito ansiosa com muitas coisas. Eu estou preocupada se vai ter o que vestir, o que vai ter o que comer. Eu estou preocupada com meus filhos. Eu estou preocupada com o marido que saiu de casa e me deixou. Eu estou preocupada se eu vou conseguir dar conta dessa situação sozinha. Eu estou preocupada se eu vou conseguir ter força para alimentar os meus filhos. Sabe por quê? As mulheres têm até medo de morrer e deixar os seus filhos para trás. Eu estou dizendo, será que eu não sou Deus que cuida? Quantas crianças são órfãos e estão vivas aí
cuidar. Aí nós ficamos, não, Senhor, a gente quer colocar a nossa vida acima do poder de Deus. Não, eu vou fazer isso aqui, eu tenho que limpar isso aqui, porque se eu não limpar, ninguém limpa, se eu não fazer, ninguém faz. E hoje até achei graça do meu esposo, ele colocando as toalhas para lavar e fazendo o que eu fazia. Ele falou assim: se eu não colocar essas toalhas para lavar aqui, ninguém coloca. Aí eu pensei assim, pô, ele tá que nem Marta, né? Se eu não fazer, ninguém faz. Glória a Deus. Então vai o Espírito Santo falando com a gente, né, igreja? Então a gente fica assim, não, se eu não fazer isso aqui, ninguém vai fazer. O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, acalma o teu coração. A comida que você come por acaso não sou eu que preparo. A roupa que você está vestindo agora não sou eu que levantei alguém para costurar, para você comprar e vestir essa roupa. Por acaso não sou eu, Deus, que tem cuidado de você e da tua família. Eu nunca vi um justo nem te dar o pão, nem a sua descendência passa fome. Mas nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso correr aqui, eu preciso fazer, porque se eu não fazer, ninguém faz. A palavra de Deus diz assim: se você não quiser clamar, as pedras clamam. Aleluia. Irmãos, se nós não quisermos fazer, Deus levanta quem faz. Se você não quiser o seu casamento porque você acha que não é de Deus, que o seu casamento é uma bagunça, se você não quiser seu casamento, tem outra pessoa que quer. Se você não quiser seu marido, tem varões lá fora sonhando pelo teu marido. Sonhando por um homem como o seu. Ah, mas meu marido é devagar demais, ele não faz as coisas que eu quero. Tem uma mulher orando agora, Senhor, me dá um marido. Senhor, prepara para mim um marido. E até os defeitos que você reclama, tem mulher que está querendo até os defeitos dele. Meu Deus. Eita! Se você acha que essa mulher não é suficiente para você, tem homens lá fora querendo uma esposa para lavar sua roupa, para fazer as coisas mínimas. Ah, mas se ele não tiver eu, ele não vai para frente. Aí nesse serviço, ninguém vai fazer o que eu vou fazer. Eu dizia isso, já tem outra pessoa no meu lugar. E talvez está fazendo até melhor do que eu fazia. Mas nós queremos ser como Marta. Não, se eu não fazer, ninguém faz. Engano seu, irmão. Se você ficar se matando ansioso demais, só vai atrapalhar você mesmo. Porque quando eu vivia ansiosa, os cabelos da minha cabeça caíram tudo. A minha mãe sabe, eu fiquei sem cabelo praticamente, porque eu estava nervosa demais com as coisas. Era igreja para cuidar, era menina, era isso, era aquilo. E o Senhor dizia no meu coração: acalma. Como que eu vou acalmar se eu não fazer? Vai ter outro, vai fazer e tal e tudo, irmãos. Se nós não quisermos fazer, o Senhor levanta outra pessoa. Nós não somos exclusivos do céu. Nós não somos exclusivos na vida de alguém. Não, você está na vida de alguém para cumprir uma missão. Você está ali para cumprir uma missão. Então, igreja, se você não quiser fazer essa missão, o Senhor levanta quem faz. Aleluia. E eu queria mudar tudo que estava à minha volta, até mesmo meu esposo eu queria mudar. Ele é calado no canto dele, eu dizia: não, você precisa falar. Você fica calado demais, você precisa falar. Ele falou comigo assim: Joyce, escuta uma coisa. Quem fala demais nunca é bem sucedido. Porque fala coisas que nem precisava falar. Aprende a escutar. E eu dizia: não, se tem algo me incomodando, eu tenho que falar. Porque se eu não falar, como é que fulano vai saber? Ei, quando você faz como Maria, ajoelha nos pés do Senhor e diz para ele: Senhor, eu escolhi a boa parte, que é buscar a tua presença. Toma conta do resto para mim, Senhor. Não vai precisar você com a mão. Não vai precisar você tocar. Não. Eu vou bater isso. Igreja, eu tinha um trem. Se alguém viesse do meu lado, eu queria
estratégia. Sabe qual é a estratégia? Ele observa para depois praticar. Ele observa. Ai, meu marido está, nossa, meu marido é uma coisa, vocês, todo homem é devagar, não tem como, é a natureza deles. Todo homem, você pede para ele trazer chuchu e traz abóbora. Eu falei pro Charles assim, Charles, traz para mim papel filme, ele trouxe papel alumínio. Ai, igreja, se fosse antes, eu ia brigar com ele, não. Papel alumínio não, Charles, te falei que era papel filme. Ele está enrolando melancia. Aí sabe o que eu fiz? O papel alumínio está lá enrolando na melancia. Eu passei o papel alumínio na melancia, seja o que Deus quiser. Eu vou brigar com ele por causa disso. Ele já tem os problemas dele, eu vou colocar problemas em cima dele. Meu esposo trabalha pendurado, às vezes ele trabalha em um prédio de 20 andares, sentado numa cadeirinha, e o dia dele é terrível, igreja. Qualquer descuido é fatal. E eu dizia para ele, Chá, tá tranquilo, estou tranquilo, eu deixo ele tranquilo. Sabe por quê? Igreja, a gente não tem que mudar ninguém. A pessoa tem sua natureza. Tem uns que é Marta, tem uns que é Maria, e está tudo bem. Sabe quem convence o ser humano de algo? O Espírito Santo. Você não vai mudar ninguém. Não é gritando, não é brigando, não é querendo jogar a pessoa na parede, não é querendo... Não, igreja, você não muda. Para isso o Senhor não deu consolador. É Ele quem convence o ser humano. E nesta noite Ele que vai te convencer se você quer continuar sendo Marta ou você quer se posicionar como Maria. Aleluia. Igreja, eu deixar aquele doidinho, ele falou assim, ô Joyce, hoje quase que eu caí da cadeirinha, porque você está falando demais na minha cabeça, me deixa tranquilo. E aí eu observei que a minha agitação estava prejudicando a minha casa. E eu silenciei aqui dentro. Igreja, deu certo, amém. Não deu, glória a Deus. Não deu, aleluia. Se não deu, não era para ser. Tudo é permissão do Senhor. Por acaso não foi o Senhor que te trouxe aqui nesta noite? Glória a Deus. Aí a gente quer brigar com o irmão. E não, igreja. Tudo é permissão de Deus. Se nós nos posicionar, vai ser permissão dele. Quando eu me posicionei hoje nesta tarde, nesta palavra, o Senhor mudou o cenário. A gente viu como está agitado. Eu não consegui pegar a mão dos irmãos, mas não é assim. O Senhor falou fortemente no meu coração: você não confia em mim. Está muito agitado. Silencia o teu espírito. Silencia a tua carne, porque o meu espírito quer falar no teu coração. Mas como que nós silenciamos, igreja? A nossa carne, porque a nossa carne está aqui gritando. Nós somos feitos de 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. O corpo é só carcaça, é só para carregar a sua alma, e o espírito ele vem de Deus. Mas quando o Senhor não quer mais que você fala, ele retira o teu espírito e você morre. E o seu espírito volta para ele, e a tua alma alguém vem buscar. E então, igreja, quando nós alimentamos a nossa carne, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito. Nós ficamos como Marta, agitada com muitas coisas. Mas como é, irmã, que eu consigo silenciar a minha carne para que o Espírito venha falar comigo? Jejum e oração. É a arma mais poderosa que o crente pode usar. Mas o crente não tem usado essa arma. E quer vencer, quer triunfar. Aí você faz as coisas achando que Deus está falando, mas não é Deus. É a sua carne gritando dentro de você. Você tem que silenciar a sua carne para que o Espírito tome a direção. E quando o Espírito toma a direção, quando as coisas der errado para você, você não vai murmurar, você vai glorificar, porque você vai entender que aquela situação é o Senhor que está no controle. Glória. Aleluia. Então eu convido vocês, igreja. Aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor. Ele é digno, já estou encerrando em nome de Jesus. Ele é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. O homem nunca vai brilhar. Quem é o homem que acha que com a força de seus braços fará algo que o Senhor não queira que ele faça?
E quando eu estava meditando em Romanos, o Senhor fala assim que toda direção, toda pessoa que está na direção foi composta por Deus. Todos os reis que se assentaram nos tronos foi permissão do Senhor Jesus. Igreja, o Senhor ele constitui, ele faz, porque ele já aprende algo com aquela pessoa que está no comando. Que eu conquistei a calmaria no meu espírito, porque eu era muito agitada. Eu achava que tinha que ter barulho, eu achava que tinha que ser agitado para o Senhor falar. E o Senhor lhe provou nessa palavra que não é gritar, igreja. Às vezes a pessoa está gritando, mas nem está na presença de Deus. E tem aquele que quase não sabe falar direito e é cheio da presença. Então, igreja, não é sobre agitação. Tem ministérios aí fora que o espírito do engano está agitando a igreja e o povo está glorificando como se fosse Deus. Você conhece a árvore pelos frutos. É assim, igreja. Nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá. Não é na agitação que o Senhor dá. O Espírito Santo está na calmaria. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Antes de encerrar, eu vou contar algo, vai durar um minutinho. Eu fui visitar uma igreja quinta-feira. É pertinho da minha casa. E eu gosto muito de visitar a igreja porque o Senhor ele fala na igreja. Fala no irmãozinho que está sentadinho, você vê a presença de Deus. O Senhor fala de todas as formas. E eu silenciando a minha cara, eu consigo ouvir a voz do Espírito. Aí foi uma pastora lá pregar. Só que essa pastora fez algo lá na igreja que para mim não foi o Espírito Santo. Nada tira do meu coração que aquilo não foi o Espírito Santo. Ela pegou o irmão que estava assim, carregou o irmão assim, socou o irmão na cadeira sentado e falou para ele assim: diz o Senhor. E o Senhor não falou nada. E depois ela mandou o irmão estender as mãos. Ela deu um tapa na mão do irmão e deu nele um tapa no peito. Ele caiu sentado. E aquela bagunça, e aquela desordem, e aquela confusão, porque eu já adquiri o dom de Maria, eu estava silenciada e eu assustei com toda aquela agitação. A falta de discernimento de Deus, aquela bagunça, aquela confusão, e eu calada. E eu cheguei, contei para o meu esposo, falei: se ela bateu tanto no irmãozinho lá, o Espírito Santo não bate em ninguém. O Espírito Santo não envergonha ninguém. O Espírito Santo não vai te deixar com vergonha. E ela não usou de sabedoria. Mas por que eu estou contando para vocês? Cuidado com a igreja que tem movimento demais. Às vezes o Espírito Santo não está em toda essa bagunça. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, pastor Geraldo. Glória a Deus.